Hoje irei discutir como compreender padrões de relacionamento. O que você pode fazer para compreender seus padrões e os padrões dos outros. De alguma pessoa que você queira ajudar, de alguma pessoa com quem você se aproxima, um amigo, um familiar ou alguém que você se relaciona. Alguns fatores são importantes para você se perguntar qual é esse padrão, né? Tem algumas perguntas básicas, iniciais, que podem servir de pista para entender esse padrão, que é: como você escolhe alguém? Como você escolhe? Onde você escolhe? Qual é o padrão da escolha? Né? A que tipo de conduta você olha para chegar a essa pessoa? Né? Esse como, então, envolve o ambiente em que você conhece as pessoas, envolve o que essa pessoa tem que atrair, né? O que essa pessoa tem que faz a pessoa, você no caso, tentando falar para o público, mas serve, por exemplo, se você quiser falar para alguém, né? O que faz você escolher essa pessoa em termos de atributos físicos, atributos psicológicos. Então, como você escolhe? Por que essa pessoa te atraiu? Né? Quais são os padrões mais superficiais mesmo, né? De comportamento, o local onde você conheceu, que característica física apresenta, que característica de verbal, né? De modo de falar, modo de se portar. Né? Isso vai mostrar um padrão mais amplo. Como você se relaciona é a segunda pergunta para entender um padrão de relacionamento. Como você se relaciona, por exemplo, envolve o modelo que a relação toma. Você é mais presente, o outro ausente? O outro é mais presente e você é ausente? Quem traz mais problemas? Você traz mais problemas para o relacionamento e o outro tem que te apoiar? Ou você serve como uma pessoa que apoia o outro, que é uma pessoa que apresenta mais problemas? Isso se repetiu? Acontece sempre assim? Né? Esse relacionamento tende a ser um relacionamento seguro ou inseguro? Qual é o padrão de apego? Você prefere um relacionamento próximo ou isso te faz mal e você prefere um relacionamento mais distante? Então, como vai acontecer essa relação? Esse é o segundo aspecto. Então, quais são os critérios mais imediatos de escolha e como, uma vez junto, se dá essa relação? Fazendo essas duas perguntas, vocês já vão chegar a uma conclusão. Existe, na maioria das pessoas, não em todas, para relacionamentos íntimos mais duradouros, tipo um namoro, um casamento, padrões. Né? Namoros tendem a ser muito esses padrões. De padrão tanto de escolha do tipo da pessoa, como um padrão de como a relação vai funcionar. Você só quebra meio que esse padrão escolhendo pessoas diferentes ou se relacionando de maneiras mais não de uma maneira típica que você tende a se relacionar, quando você já sabe que opera com um padrão, né? Aí você pode ser crítico desse padrão e buscar outras coisas fora do seu padrão, fora do que é típico para você. Então, como você escolhe, como você se relaciona. Terceira questão a se olhar para compreender um padrão é qual o motivo dos términos? O que seriam os problemas típicos que uma pessoa vive nessa relação? Os problemas que você apresenta? Quais são suas dificuldades na relação? Qual é a dificuldade das pessoas que você se relaciona? É sempre a mesma? Os seus problemas são sempre os mesmos? Então, esse seria um terceiro fator. Como escolher, então? Como se relaciona? Qual é o modelo da relação? Ou quais são os motivos típicos do término, que são normalmente os problemas enfrentados na relação? Esses três seriam as primeiras perguntas a se fazer para compreender os padrões. É só isso? Não. Então vou apresentar mais uma série de fatores importantes. É importante para se compreender um padrão de relacionamento se fazer algumas perguntas. Os seus traumas estão bem resolvidos? As coisas que te fizeram mal estão bem resolvidas? Eles ainda estão ativos? Porque você pode se relacionar com alguém não se relacionando com essa pessoa, mas com seus traumas. Por exemplo, pessoas que sofreram rejeição na infância, rejeição na adolescência, vão se sentir rejeitadas por pequenas coisas numa relação. Pessoas que lidaram com familiares violentos talvez busquem relacionamentos violentos. Ou talvez sejam elas próprias violentas nessa relação. Então, os traumas ainda estão ativos? Você ainda se relaciona mais com os seus traumas do que com a pessoa? Né?
Então, é importante saber, porque essa coisa dos padrões violentos, você pode achar alguém violento ou achar que a pessoa vai ser e ter medo, né? Então, seus traumas estarem ativos ou não é importante saber para compreender se você está cometendo erros de avaliação nessa relação. Segunda ponto, então, depois dos 3 pontos iniciais, uma série de perguntas, sobretudo 4 perguntas, né? Esse sobre os padrões que relativos ao trauma. A segunda é, você escolhe alguém que é compatível com a forma que se relaciona ou você escolhe alguém que é incompatível? Veja, todas essas perguntas que eu estou trazendo se relacionam com os 3 atributos iniciais. Porque você tendo um padrão traumático pode influenciar quem você escolhe e como você se relaciona. Essa segunda pergunta também tem a ver com isso. Você escolher alguém incompatível com a forma que se relaciona. Se você é uma pessoa que gosta de um relacionamento mais desapegado, mas você namora com alguém distante. Ou você é mais distante e gosta de alguém super próximo. Você precisa de segurança ou não. Isso é importante, a forma de apego é importante. Se você está com alguém incompatível, talvez você esteja ainda... o seu padrão ainda seja nocivo para você. Se é bem incompatível, vai te causar problemas e vai causar brigas e pode causar um término, né? Então, além dos padrões traumáticos, quais são, como é a forma que você se relaciona tipicamente com alguém? É sempre a mesma? Como você fica nessa relação? Então, é importante que seja alguém compatível e muitas vezes pode não ser, né? As formas de relação, a dinâmica das relações, se elas são compatíveis ou não compatíveis, importa, né? Como o outro se comporta, se casa com você ou não, né? Terceiro fator para essa compreensão é se perguntar se você é vulnerável a certos tipos de pessoa. Eu estou meio distraído porque estão fazendo barulho aqui fora. Ser vulnerável a certos tipos de pessoas, ou não são vulneráveis, como que eu posso explicar isso? O barulho me desconcentrou. Se você é capaz de ser mais afetado por algum tipo de pessoa e isso te desregula. Tem algumas pessoas que precisam de muita segurança e quando tem alguém que não lhe dá essa segurança, podem ter comportamentos nocivos, inclusive abusivos. Tem pessoas, no entanto, que oferecem muita segurança, mas se abrem demais para parceiros que não são confiáveis. Então, de certa forma, é importante você ser vulnerável com alguém que está casa com você, que casa na sua dinâmica, que encaixa na sua dinâmica. Mas você ser vulnerável a pessoas que lhe fazem mal é um problema, porque as pessoas vão usar suas vulnerabilidades. Então essa seria uma outra pergunta. Se o que te faz mal e se é uma vulnerabilidade que as pessoas podem explorar, né? Ser vulnerável é importante para desenvolver um relacionamento íntimo. Pode não ser importante no início, né? No início pode ser uma brecha para os outros explorarem. Depois pode ser uma fonte de ficar juntos, né? Existe algum fator que te engatilha? Essa é uma outra pergunta. Então, se você tem traumas ativos, pode ser que tenha gatilhos. Por exemplo, que certas condutas te deixem muito triste, ou te deixem com muita raiva, ou te façam muito mal. Então, você tem gatilhos ativos ou não? Né? Por fim, outra pergunta que você pode fazer, que se desdobra dos 3 fatores que eu apresentei no início, quais são os problemas típicos que levam aos términos indicam questões mal resolvidas. Eu falei que o motivo de término é muito importante, que ele mostre os problemas vivenciados. Então, você olhou já essas questões? Os problemas que sempre acontecem, que são as brigas que sempre acontecem. Digamos, você teve 3 namoros na vida, aconteceu nos 3. Será que indicam questões mal resolvidas do outro? Então indicam que você busca um outro que é sempre parecido? Ou indica questões mal resolvidas suas? Né? Se todas as pessoas foram egoístas com você, pode ser que, você busque pessoas egoístas. 2, que essas pessoas não sejam egoístas
e que na verdade você cobre demais das pessoas que estão com você. Qual dos casos é? Então, analise os términos, analise os motivos das brigas. Pode ser que seja o outro, mas pode ser que seja você. Então, aprender a diferenciar essas duas coisas. Em relação aos padrões de outras pessoas. Se você está se relacionando ou quer ajudar um amigo ou os padrões de pessoas próximas a você, ouça bem. O discurso mostra os problemas típicos. Tal como para o outro, o seu discurso pode mostrar os problemas típicos. Igual eu dei esse exemplo do egoísmo. Você pode achar que todos são egoístas com você, mas na verdade você que cobra demais. Mas pode acontecer que você busque pessoas muito egoístas e não dê devida atenção às suas necessidades. Então as duas coisas são caminhos. Ouvir sobre o outro, se o outro também fala isso para você e você quer ajudar esse outro, ou se você vai começar a relação com alguém e essa pessoa diz todos foram egoístas, ouça e analise em relação aos outros critérios. Isso é bom também para compreender os seus padrões e compreender os padrões dos outros. Se você quer entrar num relacionamento como o outro, você pode ouvir sobre o passado do outro para entender como ele escolhe alguém, como ele se relaciona e quais foram os problemas, os motivos de términos passados. Essas três coisas você também pode ouvir para entender. Entender os problemas típicos dos outros para saber se em conjunto vai funcionar, né? Se vocês vão formar um casal e vai funcionar. Porque um casal é um jogo, muitas vezes, de lidar com os medos, lidar com os traumas, lidar com as inseguranças. Você tem que fazer um gerenciamento de emoções. Então tem que funcionar. Então você analisa, você quer compreender padrões, é bom você compreender o seu, mas se você quer desenvolver um relacionamento com alguém, compreender do outro. E essas questões que eu trouxe aqui ajudam a compreender do outro também, né? É importante saber os seus padrões e essas perguntas que eu trouxe ajudam, essas questões que eu trouxe ajudam para você abrir, fazer uma reflexão sobre os seus padrões, mas é importante você deixar que o outro se comunique, que o outro fale sobre os relacionamentos que ele teve. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto quando o meu namorado ou minha namorada ou a pessoa que eu estou conhecendo fale dos ex. Eu sou o contrário, eu gosto que fale dos ex porque aí você já vai trazendo questões para você compreender como essa pessoa se relaciona. Só falou da ex-namorada, não gostei. É importante que fale, porque aí você vai ouvir e saber como é a relação com ele, ou porque ele se atrai com alguém, se não ele não teve o problema do outro, qual é o tipo de problema que ele se mete. Ou se é mentira, você tem que ouvir para captar. Não querer ouvir sobre os ex pode ser um erro, tá? Então queira ouvir também, para você aprender. Então você tem que aprender sobre você, fazer essa autocrítica sobre seus padrões de escolha, como você se relaciona e quais foram os motivos dos problemas dos seus relacionamentos anteriores, e tentar entender esses 3 pontos do outro também, para você tomar uma escolha correta, né? É importante você se perguntar, e caso você esteja num relacionamento ou ambicionando um relacionamento com outra pessoa, mais algumas questões. Qual o papel das relações na vida da pessoa? Porque para você pode ser um relacionamento pesar muito, ser a coisa mais importante da sua vida. E para outra pessoa pode ser a menos importante, a focar no trabalho, nos estudos, em outros pontos. Se não casar, não vai funcionar. E qual a função sua nas relações? O que você é nas relações e o que o outro é? Você prefere ser uma pessoa que mais dá ou mais recebe? Você prefere que tenha um equilíbrio disso? Você prefere ser uma pessoa que prefere manifestações de afeto na forma de carinho ou na forma de, digamos, coisas? A pessoa, sei lá, cozinhou para você, limpou sua casa, né? Ou te trouxe um presente, um bolo que ela fez? Ou você prefere que a pessoa te abrace, te beije? O que é a manifestação de carinho, por exemplo? É importante saber. Então, o papel nas relações é importante, e o que a pessoa espera da vida é importante, o peso que as relações vão ter na vida dessa pessoa, se é alto, se é baixo, tudo isso é importante. E tudo isso é importante porque envolve expectativas. Quais as expectativas? Você tem que para compreender seus padrões, você tem que saber quais são suas expectativas e saber quais são as expectativas de alguém que você venha se relacionar, né? Quais as suas expectativas de vida? Você quer ter crescimento na carreira? Ou você prefere ter, sei lá, crescimento enquanto aprimorar suas qualidades individuais? Quais são os seus objetivos? O amor é importante ou não é?
O afeto é importante ou não é? Quais são suas expectativas sobre todas essas coisas? Você busca ser ambicioso ou não é? Para você, sua carreira está bom agora? Né? Você é conformista ou não conformista? Essas expectativas são importantes. Né? Você é uma pessoa que recebe ou doa? Espera receber ou espera doar? Ou espera um balanço? Você quer crescer em termos profissionais ou está suficiente? O outro é assim? Você é conformista em relação à busca de objetivos na vida? Ou você é uma pessoa que quer mudar as coisas e nisso é inconformista? Você aceita o outro como ele é, independente da classe social? Ou precisa ter um certo status social? Isso é uma coisa que as pessoas... Ninguém quer ser preconceituoso, mas as pessoas muitas vezes querem alguém talvez do mesmo padrão, da mesma classe. Não, isso acontece porque às vezes muita desigualdade atrapalha. E não só para cima, mas de você querer alguém mais rico, por exemplo, mas de alguém que compreenda seus problemas. Às vezes, se você é uma pessoa que veio de baixo, que é pobre ou foi pobre, melhorou de vida, ascendeu à classe média, se relacionar com uma pessoa muito rica você pode achar que vai ser bom e ser ruim, porque essa pessoa não vai compreender os dilemas que você teve na vida. E ao mesmo tempo pode acontecer o contrário, né? Você pode não conseguir, sendo rico, entender esses dilemas, então pode ter uma incongruência. Então, é possível, apesar de desigualdades, por exemplo, de origem social, vocês compreenderem um ao outro? É possível ou não? Você espera essa compreensão? Você é capaz de lidar se ela demorar para acontecer? Né? Porque você pode explicar as coisas para o seu parceiro, será que ele vai entender? Né? Você espera estar com alguém que é expansivo socialmente ou mais tímido, retraído? Porque tem casais que funcionam que os dois são muito tímidos e aí funciona porque eles são tímidos, ou os dois são muito expansivos e funciona porque são assim, mas tem pessoas que são tímidas e preferem estar com alguém mais expansivo, mais sociável. Então, isso também é importante. Então, as expectativas, o que você busca? Alguém que te complemente ou alguém que tem um estilo parecido com o seu? Né? Você é capaz de ter intimidade com a pessoa? E intimidade significa muitas vezes até você ser amigo da pessoa que você se relaciona. Porque as pessoas dizem, eu não sou amigo. Sim, eu acho que no longo prazo um relacionamento pode virar uma amizade. Né? Ou uma amizade virar um relacionamento. E é importante que vocês, que num relacionamento, desenvolvam isso. Então, se o outro não vem a desenvolver, você pensa assim, eu não sou amigo necessariamente da minha esposa, eu conto minhas coisas, ou da meu esposo, ou da pessoa que é minha namorado, você não é amigo dela, então você tem que esperar que o outro talvez queira que você seja uma pessoa para contar tudo, um amigo. Né? Então é importante que um saiba do que o outro busca e você saiba o que você busca. Para você um namoro é também amizade ou não é? É intimidade? Que tipo de intimidade ou que tipo de intimidade não? Né? Então é importante saber de você o que você espera para saber do outro e entender o que o outro espera. Então, quais são os seus critérios? Eu, só voltando aos temas de antes, acho que é muito importante saber quais são os seus critérios para decidir iniciar uma relação. Quais são os seus critérios para terminar uma relação? Essas duas coisas são muito importantes para saber se o relacionamento vai funcionar. Para saber se você vai estar alguém que tem critérios parecidos com o seu, então você vai concordar ou vai discordar, e em discordância são problemas. Né? E principalmente se as pessoas não sabem gerenciá-la emocionalmente, regulando emocionalmente. Claro que pessoas com tudo isso aqui, divergentes, ainda podem ter uma boa relação se elas forem comunicativas e tiverem suficiente controle emocional para discutir de maneira objetiva problemas. Mas tendo compatibilidades, as coisas se tornam mais fáceis. Né? Por fim, é importante que os seus critérios que você fala sejam convergentes com as suas ações. Muitas vezes o que a gente quer não é o que a gente busca. Por exemplo, eu já conheci pessoas que dizem, eu busco um relacionamento calmo, eu gostaria de ter tranquilidade. Mas essa mesma pessoa ser uma pessoa que inicia discussões por motivos bobos no relacionamento e está sempre em conflito. Então o que você quer, você próprio não faz. Então existe uma dissonância em relação aos seus objetivos. O seu agir e o seu falar são díspares. Então quer dizer que você ainda não compreendeu o seu padrão. Você não entendeu nem a si próprio. Falar, eu gostaria de ter calma, mas eu ajo de maneira incongruente.
Num caso desse, o importante é você buscar ajuda terapêutica para você realizar em si próprio essa calma que você busca. Senão você vai buscar o que eu busco? Uma calma no relacionamento. Aí você vai buscar uma pessoa calma e você vai brigar. Não faz nenhum sentido. Buscar brigas por motivos bobos, né? Ou você vai dizer, eu busco calma no relacionamento, mas aí você busca uma pessoa calma e você se sente entediado. Será que você quer mesmo uma pessoa calma ou você está mentindo para si mesmo? Isso são coisas atingíveis. Desfazer essa dissonância cognitiva é algo a ser feito em terapia. Então, porque os seus critérios podem estar inadequados com o que você próprio faz, então você não compreendeu ainda seu padrão. Também é importante entender que seus desejos dizem algo. Questione seus desejos. Seus desejos podem dizer coisas incorretas, eles podem também ser incongruentes. Tem pessoas que, por outro lado, falam, eu desejo alguém que é assim, e é atraído por pessoas instáveis, quando busca uma pessoa estável. Então, cuidado com seus desejos, questione eles. Então, o ponto central de tudo isso que eu trouxe para compreender esses padrões é os critérios de escolha, a dinâmica de como os relacionamentos operam e os problemas típicos. Isso, se você entender isso, a partir de complementando com todas essas questões que eu trouxe aqui, você vai estar mais próximo de entender os seus padrões. E se você compreender no outro também o que faz o outro escolher, como o outro se comporta de maneira dinâmica no relacionamento, quais são os problemas típicos, você pode avaliar melhor se um relacionamento do outro pode ser bom para você ou não se relacionar com essa outra pessoa. E também para ajudar alguém, você pode ajudar conversando sobre esses 3 fatores que eu trouxe aqui e os desdobramentos todos que eu trouxe no vídeo, a questão da expectativa, de como as coisas podem ser compatíveis ou não. Então, esse vídeo tem o objetivo de ajudar vocês a compreender você próprios, ajudar a compreender quem você quer se relacionar, para saber se é compatível, e também ajudar pessoas. Ajudar pessoas, vocês podem, uma vez entendendo isso, tentar fornecer ajuda, as pessoas são do seu círculo social. E, por fim, para concluir, padrões não são destino. Tá? Você entender seu padrão, você pode falar, pô, mas meu padrão é ruim. Nos meus vídeos eu falo muito sobre como superar esses padrões, como fazer escolhas, um outro vídeo aqui do canal sobre como fazer boas escolhas afetivas, sobre como não se deixar guiar por impulsos na hora de escolher relacionamentos. Eu falo bastante disso. Então, seus padrões não são destinos, seus padrões não são os ideais, você pode transformá-los. Então, conhecendo eles é o caminho também para transformá-los.